e amigas, li esse livro, Diário de uma Escrava, da autora Romy Erling, uma publicação do grupo editorial Coerência, um livro que eu recebi de parceria. Li essa obra relativamente rápido. Passei uma tarde inteira dando pequenas pausas. Depois à noite, no início da noite, sabe? Aquele comecinho mesmo, dei uma grande pausa e por volta das 11 horas da noite até a madrugada fiquei em claro lendo essa obra. E confesso para vocês, esse livro é realmente tenebroso. É um dos livros mais chocantes que eu li na minha vida. E não imaginava que, além de chocante, essa obra seria surpreendente. Por que eu imaginava que não seria surpreendente? Porque eu já tinha ouvido diversos relatos de violência. E algum desses relatos ouvi da própria vítima, num passado um pouquinho distante, mas pessoas vieram a mim e contaram as suas experiências. Então, nesse sentido, não imaginei que teria alguma espécie de surpresa. Ficaria enojado, é claro, ficaria revoltado, porque esse tipo de violência nos causa revolta, mas não imaginava que teria surpresas. E eu descobri o seguinte: tudo que eu vi foi pesado, tudo que eu conheci, tudo que eu li é realmente forte. Mas diante dos acontecimentos que ocorrem nessa obra, olha, aquilo que eu vi ficou assim, parecendo que é leve. Aqui nós temos uma trama brutal, mas muito pesada. Eu diria assim, se você for uma pessoa assim, sensível, é aquele livro que você não deve nem chegar perto. E até aquelas pessoas que não são tão sensíveis, tenho certeza que vão sentir uma espécie de tremor. Geralmente, quando eu pego livros assim, eu tenho reações físicas, do tipo, fico travado, dá uma dor, há um incômodo, há uma angústia, há uma vontade de chorar. Tudo isso eu senti ao ler essa obra. E houve momentos que eu tinha que dar pausas porque eu não conseguia ir adiante. E olha que a autora, em alguns momentos, mesmo dando esses relatos pesados, pareceu-me que ela tentou assim escrever essas coisas pesadas de uma forma suavizada, com certo cuidado, meio que pisando em ovos, para não chocar o leitor. Mas mesmo assim, com todo esse cuidado, ela chocou. É difícil você não ficar chocado, surpreso, não ter esse sentimento de nojo, de horror. Nojo, horror. Pavor talvez seja a palavra mais adequada, porque bota pesado nisso. Aqui nós vamos ter a vida, se é que isso pode ser chamado de vida, de Laura. Uma mulher que foi escravizada por um monstro. E monstro até me pareceu suave. Eu não sei que termo a gente pode utilizar para falar desse homem. Esse homem a capturou, a colocou dentro de um buraco e deixou essa mulher com as condições mais precárias de sobrevivência. Realizou uma tortura psicológica com ela, e a autora não nos poupa de detalhes desse tipo de tortura. E essa mulher, ela é abalada fisicamente e psicologicamente. Toda essa tortura faz com que essa mulher
ela tenha reações que são difíceis de acreditar, mas são reações verdadeiras, reações em que pessoas nas mesmas condições teriam. Aqui nós vamos ver a Laura dentro desse buraco. O homem dá a comida para ela por meio de uma portinha, porque esse buraco é uma espécie de quarto. A cama que ela tem é horrível e pode parecer que isso seja pouco, mas não é, cheirando mal. Ela não tem um banheiro, não tem um chuveiro, ela tem simplesmente balde com água para poder se lavar, mas as condições de limpeza são realmente precárias, e um balde para ela fazer suas necessidades fisiológicas. O torturador, ele vai trocando esse balde, mas algumas vezes ele demora para fazer essa troca, então ela fica dentro de um ambiente cheirando mal o tempo todo, e sempre que ele chega é com uma coisa de violência, é com uma coisa de ameaça. Então a Laura, ela não tem nenhum momento de tranquilidade. Algumas vezes esse monstro, ele meio que parece ser mais gentil com ela. Mas olha, nos momentos em que ele alivia, que ele vem com essa tal de gentileza, é aquele momento em que a coisa fica pior, porque fica subentendido que, olha, Laura, eu estou sendo calmo com você, eu estou sendo gentil, mas se você fizer um tiquinho assim, a coisa vai virar em algo tipo isso. Grandes sopapos. O homem batia nela e o pior de tudo é que, além dessa violência de bater, essa violência também era no sentido de estar abusando do corpo dela. E esses abusos sempre eram acompanhados de. Não bastava estar abusando, mas era acompanhado de socos, sopapos, tapas, coisas que até faziam a Laura perder a consciência. Fora que os hábitos de higiene desse homem não eram nada bons. Simplesmente ele mandava que ela colocasse a boca dela em certas partes do corpo dele, se é que você me entende, e essas partes não estavam com um cheiro agradável. E ela tinha que fazer isso, ela tinha que submeter, e assim, a violência foi tão degradante em relação a essa mulher que ela chegou no ponto que ela parou de enxergar perspectivas de vida. Perspectiva de vida assim nova, de liberdade, de, de alegria. Simplesmente ela meio que se achou merecedora desse destino e não via outras possibilidades. Simplesmente o psicológico da Laura foi: a minha vida é isso, não tem mais jeito, não há possibilidade de mudança. Mesmo que eu, de repente, eu consiga sair desse buraco, se libertar, não me resta mais nada nesse mundo. Ninguém me ama, ninguém me quer, fui esquecida pelas pessoas. Ela tem essa visão de mundo e isso é muito triste. Paralelamente à narrativa da Laura, nós vamos ter outros narradores presentes no livro. Existe um narrador que conta casos de vítimas em terceira pessoa. Temos relatos de outras vítimas em primeira pessoa. E é interessante você perceber essa dinâmica, porque alguns relatos das vítimas são feitos por uma terceira pessoa
e outros são feitos em primeira pessoa. Então existe essa diferença e tem um porquê que você entende ao ler o livro. E eu diria que nada nessa obra tem um final feliz. Mesmo em situações que algumas das vítimas conseguiram escapar, eu diria assim: ah, que bom ela escapou. É verdade, que bom que ela escapou, mas essa vítima nunca mais foi a mesma pessoa. Ela ficou marcada para sempre pelos momentos horrorosos que ela passou. E o monstro do livro, que nós vamos descobrir o seu nome, Estevão, enquanto estava torturando a Laura, ele mantinha uma vida, entre aspas, exemplar com uma esposa, mas mesmo assim, com a esposa, ele não era um bom marido. Era um marido horroroso, mas a esposa não fazia nenhuma ideia do tipo de homem com qual ela estava lidando. Ela não tinha nenhuma ideia. Embora ele não tivesse também um comportamento agradável, ele deixasse ela sozinha, ele não mantinha também os hábitos de higiene com essa esposa, mas ela meio que levava o casamento. É uma mulher religiosa e aceitando a situação sem desconfiar do monstro que vivia com ela. E além disso, ele ia pegando meninas e torturando. E por meio dos relatos da vítima, eu acho muito importante a gente prestar muita atenção nesses relatos, porque nós vamos vendo como que elas eram enganadas. O Estevão utilizava da internet para marcar encontros, fingindo de outras pessoas. O Estevão aparecia na rua e pedia ajuda a essas meninas, crianças praticamente, sabe, novas, 11, 12 anos, e ali ele fazia coisas terríveis, como em todo o livro, e ele tinha uma estratégia que para mim foi a pior de todas, e é essa estratégia que eu vou dizer para vocês que é a mais horrível de todas. Porém, eu não vou contar para vocês qual é essa estratégia, mas ela é pesada mesmo e vocês vão ter que ler esse livro. Toda essa obra, ela fica mais pesada quando você entende que, embora seja uma ficção, ela é verdadeiramente inspirada em fatos reais. E para garantir essa certeza ao leitor, a autora pediu a um promotor de justiça e uma perita criminal que escrevesse os prefácios. Então eles contam determinados casos para a gente, eles validam a veracidade desse tipo de violência que ocorre na obra. A própria autora escreve uma carta antes de começar a história, e nessa carta ela não coloca exatamente quais são os fatos, mas ela demonstra que tem acontecimentos biográficos, coisas da vida dela que ela colocou aqui na personagem Laura, e eu fico imaginando o quanto foi terrível para ela estar revisitando essas situações. E depois que a história acaba, que tem o seu final, que é um dos finais também mais horrorosos que eu vi na minha vida, você vai encontrar notas e anexos contando fatos reais que ocorreram, com o nome dos criminosos, com o nome das vítimas, inclusive temos fotos que testemunham a veracidade. E eu duvido que
vocês não fiquem surpreendidos com esses acontecimentos. E para mim foi difícil. Geralmente quando eu termino uma obra, eu já quero gravar um vídeo e falar sobre o livro. Só não gravo porque às vezes as condições externas, de barulhos de vizinhos, etc., não me permitem. Mas no caso desse livro, calhou um milagre. Teve o silêncio dos meus vizinhos, porém eu não tinha estrutura psicológica para falar. Parece que para a gente conseguir falar, mesmo que eu não esteja mencionando com detalhes os acontecimentos do livro, eu estou lembrando de tudo aquilo que eu li. Não posso utilizar também os termos reais para explicitar para vocês os acontecimentos, porque também existe uma espécie de censura nessa plataforma do YouTube. Então a gente também tem que meio que falar pisando em ovos. Mas é uma coisa do tipo, embora não esteja sedado, não tomei nenhum remédio, parece que nós necessitamos de uma sedação psicológica. Não sei se isso existe, mas eu tive meio que me bloquear para não deixar que alguns sentimentos venham à tona, que certos sentimentos se aflorem. E eu sinto que a autora, também ao escrever esse livro, ela criou essa atmosfera de sedação psicológica, se é que isso realmente existe, para ela poder falar, para ela poder nos contar a história. Agora, eu penso que, apesar de todos os horrores, de não ser uma obra politicamente correta, não é uma obra que possa ser proibida. Lembro que, originalmente, quando esse livro foi lançado, há alguns anos, muitas pessoas quiseram barrar esse livro, dificultaram a vida da autora, ela foi criticada, a acusaram de estar romantizando essa violência, mas ela não está romantizando porcaria nenhuma. Ela apenas está relatando os acontecimentos e tanto é que ela comprova que essas coisas acontecem. Mas há uma necessidade de meio que não utilizar as palavras corretas, não por uma proibição, mas realmente por conta desse, digamos, não deixar o leitor mais chocado do que deveria, porque acredito se ela colocasse a coisa realmente do jeito que foi, com as palavras corretas, não ia ter uma pessoa com estrutura psicológica para ler esse livro. A não ser que a pessoa, assim, sei lá, tivesse uma evolução espiritual muito grande para suportar. Mas eu acho que evolução espiritual, acho que até aumentaria a sensibilidade diante desse horror. Não sei que tipo de pessoa conseguiria ler esse livro sem ficar chocado. Não consigo entender. Eu acho que é impossível. Eu acho que é um livro que não tem a coisa do zero gatilho. É sempre uma escala de gatilho muito alta. Sem sombra de dúvidas, eu aconselho a leitura para as pessoas no sentido de alerta e imagino que não podemos ser ingênuos diante desse mundo. Aquela coisa de achar, ai, pode acontecer com todo mundo, menos comigo, ficou meio que difícil para eu acreditar. Inclusive também o livro vai mostrando uma atitude de pessoas que cercam as vítimas. Houve uma cena que eu achei muito forte, essa cena eu preciso contar e comentar para vocês. Fique tranquilo que isso não é nenhum spoiler do livro. Há um momento que a Laura ela consegue de fato escapar desse homem e ela lembra do telefone de sua casa e liga. O seu pai atende.
E ela diz quem é ela, se identifica, mas por conta da tortura, a voz dela tá meio alterada, tá rouca, tá envelhecida a voz. Não é mais a voz daquela garotinha. E esse homem já tinha recebido alguns trotes, e por conta de ter recebido trotes e já ter acreditado que a sua filha estava falecida, afinal de contas foram 4 anos de tortura, simplesmente ele grita com ela ao telefone. Ele diz que ela está fazendo uma brincadeira de mau gosto, pede para parar com isso e não acolhe o pedido de socorro da moça. Então essa coisa aí de trote que muitas pessoas fazem e acham que não tem nenhum problema, levam na brincadeira, essa brincadeira que é de muito mau gosto mesmo, deve ser evitada. Eu penso que a gente deve tomar muito cuidado com isso. E se você é um familiar de alguma vítima, mesmo que você receba um telefonema e não acredite, eu acho que a sua postura é sempre verificar, porque talvez em meio a esses trotes possa ocorrer um pedido de socorro verdadeiro e você deixar a pessoa de lado. Imagina isso. E é por esse motivo que a Laura simplesmente que já estava com a mente de não enxergar uma nova possibilidade de vida, passou a acreditar mais nisso. Não tenho chance mais. Esse mundo de liberdade não é mais para mim. E aí a Laura vai caminhando por um estado de vida muito mais tenebroso. Por mais que ela saia do ambiente de tortura, esse ambiente de tortura nunca sai de dentro do seu ser. É isso que ocorre nas vítimas. Bem, gente, nesse final nesse final de vídeo, eu não vou falar o meu bordão, porque eu acho que não cabe a expressão. Espero que você tenha gostado nesse tipo de trama. Mas eu espero de todo o meu coração que essa trama sirva de alerta para vocês e que ajudem as pessoas a evitarem esse tipo de coisa na sociedade, porque realmente a coisa é pesada. Fui.